Já que tem muita gente saindo, vou convidar todo mundo a ficar de pé. Vamos ficar de pé. Que a gente vai ficar sentado um tempinho agora, mas queria que você pegasse sua Bíblia. Nós temos uma declaração que nós temos lido juntos nas últimas semanas sobre o que nós cremos a respeito da palavra de Deus. É uma afirmação, uma declaração. E se você concordar com essas palavras, você pode recitar junto comigo. Então, juntos. Esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 18. Nós vamos ler novamente esse trecho, a última metade desse capítulo. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 16. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Abraão respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor se eu lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Vamos orar, depois vocês podem sentar. Senhor, muito obrigado por tua palavra que revela não apenas a nossa necessidade e o nosso pecado, mas nos revela quem tu és e aquilo que o Senhor tem feito por nós para nos redimir. Pai, obrigado por essas histórias que nós encontramos nas Escrituras, porque reconhecemos que
por meio dessas histórias nós enxergamos a tua fidelidade, o teu caráter, sendo revelado, ó Deus, de forma que nos encoraja e nos desperta também, ó Deus, a viver de forma justa e reta no meio de uma geração corrupta. Pai, nos abençoe nessa noite, que o Teu Santo Espírito possa agir em nossos corações usando a Tua palavra para penetrar até o mais fundo do nosso ser e nos transformar conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Hoje à noite nós vamos falar sobre essa discussão que Abraão teve com Deus na última parte de Gênesis 18. Você já questionou alguma coisa na sua vida? Você já discutiu com Deus em algum momento porque você não entendeu o que Deus estava fazendo? Alguém pode afirmar que sim? Sejam honestos, você já discutiu com Deus? Já disse, Senhor, não sei porquê, obrigado. Não sei porquê o Senhor está fazendo tal coisa. Não sei porquê eu estou passando por esse vale. Eu não entendo, Senhor, mas talvez você respondeu, mas eu confio. Minha esperança hoje à noite não é de responder todas as suas perguntas. Porque nenhum de nós vai saber as respostas para todas as nossas perguntas nessa vida. Mas o que nós podemos experimentar é uma paz e uma confiança que mesmo quando nós não entendemos o agir de Deus, nós confiamos que Ele é soberano, que Ele é um Deus bondoso e que Ele sempre age com justiça e juízo. Então hoje à noite esse vai ser o tema. Depois de ouvir que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão, nesse trecho, questionou a Deus e tentou negociar a misericórdia de Deus em prol daquelas cidades. O que é interessante para mim é que nesse relato, apesar de Abraão ter discutido com Deus, o que nós vamos observar é que em nenhum momento Abraão desrespeitou a Deus, nem acusou a Deus de ter agido de forma injusta. Na verdade, o seu questionamento demonstrou uma preocupação em defender e preservar a reputação de Deus e a justiça e retidão de Deus. Em toda essa discussão, nessa última parte do capítulo, nós podemos observar que a preocupação de Abraão é o que nós encontramos destacado no versículo 25. Eu acho que o versículo 25 expressa de forma clara tudo que nós vamos ver hoje à noite nessa última parte do capítulo. Diz assim: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? O que nós vamos observar hoje à noite é, na verdade, o assunto primordial na vida de todo discípulo de Jesus Cristo. O mais importante não é o nosso bem-estar. O mais importante não é o nosso conforto, nem mesmo se as pessoas nos aprovam ou se elas gostam de nós. A questão mais importante para o Filho de Deus é o reino de Deus, é andar conforme a vontade de Deus, é buscar a justiça de Deus em todos os aspectos da vida. Essa é a única maneira de nós realmente glorificarmos a Deus na nossa jornada de fé. Mas a verdade é que nos dias em que vivemos, o mundo está cada vez mais se distanciando da justiça e do juízo de Deus. Eu sempre soube que o mundo andava de forma contrária aos princípios que encontramos na Bíblia.
Mas por muito tempo, até décadas e séculos, havia um certo respeito na sociedade de forma geral por questões básicas da justiça e juízo de Deus. Hoje, nós vivemos uma época em que se celebra toda forma de aberração sexual exagerada, dias em que o conforto de uma mulher, o conforto e o prazer de uma mulher é elevada mais do que a vida do bebê dentro do seu ventre. Hoje nós vivemos em dias onde o orgulho por ser homossexual tem se destacado. Me lembro alguns anos atrás, num determinado final de semana, vocês provavelmente se lembram também, mas tinha um filme que foi lançado, um filme americano que passou nos cinemas aqui no Brasil, e foi o filme mais assistido naquele final de semana. O nome do filme, 50 Tons de Cinza. Um filme pornográfico que celebrava o relacionamento sexual focado em sadismo e masoquismo. Melhor poderia ser chamado de 50 Tons de Carnalidade. Mas a verdade é que poucos se chocaram com a realidade daquele filme. Eu até ouvi falar, lá em São Paulo, onde eu era pastor, ouvi falar de grupos de mulheres crentes que tinham assistido esse filme no cinema. O carnaval, que se celebra todos os anos menos este, né? Graças a Deus. Nada mais é do que uma festa da carne. Uma celebração que visa o prazer sexual e a libertinagem acima de qualquer outra coisa. Nós vivemos em dias de tremenda corrupção. Propinas, lavagem de dinheiro, mentiras descaradas são a norma dentro de empresas, no governo, na verdade, em todos os níveis da sociedade. A violência grotesca é celebrada de forma que filmes, videogames e até mesmo reportagens, notícias exibem e expõem a violência do coração humano. Há pouco respeito pelo próximo, há pouco interesse com a integridade, todo mundo querendo tirar vantagem dos outros. E o mais triste de tudo isso é que a igreja moderna é pouco diferente. Meus irmãos, nós fomos chamados para vivermos de forma diferente do mundo. Fomos chamados para buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, como Jesus nos diz em Mateus 6. Fomos chamados para ser luz nas trevas. Então temos que parar de nos preocuparmos se estamos ofendendo as pessoas ao nosso redor. Nós fomos chamados para viver de forma contracultural. Hoje à noite eu quero destacar acima de qualquer outra coisa a justiça e o juízo de Deus. Porque é o tema central em toda essa interação entre Abraão e Deus. No início aqui do capítulo, dessa parte do capítulo 18, versículo 17 e 18, diz: o Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Deus tinha um plano de destruir Sodoma e Gomorra, duas cidades que se destacaram entre todas as outras cidades por sua imoralidade, perversidade e maldade de forma geral. Versículo 18, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Vejam o versículo 19. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Aqui nós encontramos um chamado muito específico dentro de toda a promessa que Deus fez a Abraão. E o chamado é que ele e os seus descendentes andassem em justiça e juízo. Para Deus, essa é a prioridade. Para Deus,
é a prioridade não apenas para Abraão e seus descendentes, mas é a prioridade para nós, nos dias atuais, de andarmos conforme a sua vontade, de andarmos conforme a sua justiça. E qual foi a razão desse chamado? Então aqui, novamente, Deus repete a sua promessa a Abraão, né, de fazer dele uma grande nação, que nele serão benditas todas as nações da terra. Isso Deus repetiu por diversas vezes ao longo dos capítulos. Se você tem prestado atenção, você tem visto que Deus tem repetido diversos elementos da promessa. E quais são os 3 elementos da promessa? Me ajudem novamente. Terra, descendência e bênção. Deus prometeu levar Abraão a uma terra desconhecida até então para ele, mas uma terra que seria a terra prometida para ele e todos os seus descendentes. Deus prometeu dar a ele aquela terra. Deus também prometeu dar a ele descendentes, só que nós vimos até na semana passada, Abraão, já com quase 100 anos de idade, ele não tinha o filho da promessa ainda. Eles tentaram um plano B, ele teve relações com a serva de sua esposa e com ela teve um filho, mas Deus falou, não é esse o filho da promessa, você vai ter um filho com sua esposa Sarai. Então, até aqui nessa altura da história, esse filho, o filho da promessa, ainda não havia nascido. A gente vai ver mais sobre isso na próxima semana. Mas o terceiro elemento não era apenas descendência, mas era bênção. E se vocês se lembram, a bênção tinha diversos componentes. Primeiro, Deus prometeu abençoar os descendentes de Abraão, de forma geral. Depois, Deus prometeu abençoar todas as nações que também abençoassem os descendentes de Abraão. Em contrapartida, Deus também falou que iria castigar ou iria trazer julgamento sobre aqueles que fizessem algo contra o seu povo. Tem muita gente que hoje em dia que ainda não percebeu que aqueles que são aliados de Israel são lugares abençoados por Deus. Aqueles que se aliam com os descendentes de Abraão, Deus ainda hoje cumpre a sua promessa de abençoá-los. Da outra forma, aqueles que fazem guerra contra Israel, aqueles que estão sempre em conflito com Israel, pode ter certeza que Deus está julgando e irá julgá-los futuramente. Mas o último componente dessa bênção, Deus prometeu que através de Abraão e seus descendentes, todos os povos da terra um dia também seriam abençoados. E nós já temos falado sobre isso, que isso vai chegar a seu ápice na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ser o cumprimento dessa promessa. Porque por meio dele, ele sendo descendente de Abraão, a salvação viria para todos aqueles que confessassem o seu nome. Essa foi a promessa. Então, Deus repetiu essa promessa por diversas vezes. Em alguns momentos ele repetiu uma parte da promessa, em outros momentos repetiu toda a promessa. Mas aqui, nesses primeiros versículos, Deus prometeu novamente que iria fazer dele uma grande e poderosa nação e que nele seriam benditas ou abençoadas todas as nações da terra. Qual foi a razão do chamado? Qual foi a razão do chamado? Primeiro, o chamado foi que Deus o escolheu, correto? Entre todas as pessoas, Deus escolheu Abraão. Na época era Abrão. Ele tirou Abrão da terra de Ur, dos caldeus, região hoje de Iraque, ali na Babilônia. E Deus o tirou entre todos aqueles povos. Agora, se você se lembra, não foi porque Abraão já era temente a Deus, não foi porque Abraão era um homem reto e justo naquela altura da história. Não, ele provavelmente, por viver ali naquele lugar, era um homem idólatra. Até o nome do pai dele tinha a ver com a adoração ao Deus da lua. Então, um Deus falso. Então, nós entendemos que
Abraão não se destacou como uma pessoa melhor do que os outros. Deus não escolheu ele porque ele era melhor. Deus escolheu ele baseado na presciência de Deus, baseado na soberania de Deus. Ele escolheu. Aqui nós observamos uma certa noção de eleição divina. Eleição divina é um termo que nós vamos encontrar por diversas vezes na Escritura, onde Deus escolhe de acordo com a sua perfeita vontade. É uma noção que vai se tornar cada vez mais óbvia para a nação de Israel, o povo que Deus escolheu. Em Deuteronômio capítulo 6, dos versículos 7, Deuteronômio 7, dos versículos 6 a 8, Deus descreve os israelitas como o seu povo escolhido. E a eleição de Israel significou para eles bênção e proteção. Significou que Deus estava do lado deles, que Deus iria lutar por eles. Mas essa escolha divina também incluía a expectativa de obediência por parte do povo de Deus. Começando com Abraão, Deus vai chamar o seu povo a andar conforme a sua vontade, a andar conforme os seus caminhos, a obedecer a sua perfeita vontade. E qual foi o resultado? O resultado desse chamado é que Deus faria de Abraão uma grande nação. Deus o escolheu para fazer dele uma grande razão, ou uma grande nação. E a razão vai se destacar aqui no versículo 19, para que eles pratiquem a justiça e o juízo de Deus. Então, se você já parou para pensar, por que será que Deus escolheu? A gente não sabe por que foi Abraão, mas por quê? Qual é o fim desse chamado? A razão é para que os filhos de Deus andem conforme a vontade de Deus. Então essa foi a razão do chamado. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o chamado em si, para entender um pouquinho mais sobre justiça e juízo. Duas palavras que aparecem aqui e que na verdade vão ser usados até por Abraão para falar sobre o caráter de Deus, quando ele vai negociar ou discutir com Deus a respeito da cidade de Sodoma, das cidades de Sodoma e Gomorra. Essas duas palavras que aparecem aqui no versículo 29, são essas duas palavras. Tzedaká, que é justiça, e mishpat, que é juízo. Tzedaká é uma palavra que quase sempre é traduzida como justiça, mas é uma palavra hebraica que se refere àquilo que é justo ou reto. É aquilo que não tem erro, não tem mancha ou algo de errado, é algo íntegro, é algo honesto. Isso é tzedaká, a justiça de Deus. Em segundo lugar, é essa palavra mishpat, que significa juízo, ou aquilo que é direito, certo? Aquilo que é certo. Em muitos casos pode se referir à lei de Deus ou à execução de alguma ordem judicial. E o que é muito interessante é que essas palavras vão aparecer juntas em muitos casos. Mas primeiro eu queria destacar um provérbio. Provérbio que vai usar essa palavra mishpat. O provérbio diz assim, Provérbios 28:5, os maus não entendem o que é justo. Essa palavra mishpat, os maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Não quer dizer que a gente sabe de tudo, não é o que o versículo está dizendo, mas o versículo está orientando no seguinte sentido: a pessoa que não conhece Deus, o pecador que está longe de Deus, não entende o caminho de Deus, mas aquele que conhece a Deus, o Filho de Deus, o que busca a Deus, entende o que Deus espera de nós, entende de fato o que é a justiça. Essa palavra mishpat, tipicamente vai falar sobre o juízo de Deus, certo? Então nas Escrituras isso envolve diversos componentes, envolve a condenação do ímpio,
Também a vindicação do justo, que nós vamos encontrar em 1 Reis, capítulo 8. Não está aí não. 1 Reis, capítulo 8, versículo 32. Diz assim: ouve tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Então nesse versículo vão aparecer ambos, mishpat e tzedakah. Queria mostrar para vocês alguns versículos onde essas duas palavras aparecem de mãos dadas. Salmo 33, versículo 5, diz assim: Deus, Ele ama a justiça e o direito. Deus ama a justiça, tzedakah, e o direito, mishpat. Deus ama isso. Provérbios capítulo 1, quando Salomão vai explicar o porquê ele está escrevendo todos esses provérbios, esses contos sábios para o seu filho, ele diz ali que é para obter o ensino do bom proceder, a justiça, tzedakah, e o juízo, mishpat. Outro versículo, Isaías capítulo 56, versículo 1. Mantenham o direito e pratiquem a justiça. Aqui está invertido. Mantenham o mishpat e pratiquem o tzedakah. São palavras que andam juntas porque falam sobre diversos aspectos da justiça de Deus. Aquilo que é reto, aquilo que é justo, Deus sempre vai agir em justiça. E por isso, Ele chama os seus a também andar em justiça e juízo. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre isso e sobre a preocupação de Abraão aqui nesse trecho. Nos versículos 22 ao 33, tem uma interação um pouco curiosa. Porque para muitos de nós, nós achamos muito atrevido questionar a Deus por qualquer coisa, não é? Se Deus disse que é assim, então a gente tem que aceitar e não pode questionar ou discutir com Deus, porque Deus é perfeito, Ele sabe sempre o que faz. Mas eu vou sugerir para vocês hoje à noite que trechos como este nos dão uma certa permissão de interagir e até questionar a Deus, desde que seja feita com a atitude correta. Para muitas pessoas é de forma irada, de forma que se revolta contra o que Deus está fazendo. Para outros é simplesmente: Senhor, eu não entendo, revela para mim a tua vontade, me mostre o porquê o Senhor está fazendo tal coisa. Então, há uma diferença na nossa atitude, e nós vamos perceber que isso fica claro na atitude de Abraão, a maneira como ele interagiu com Deus. Então aqui nós encontramos Abraão buscando a retidão e a justiça de Deus, por meio da ação de Deus ligado com a cidade de Sodoma e também a cidade de Gomorra. Então no seu esboço, número 2, buscando a retidão e a justiça. Agora, qual foi a preocupação de Abraão? Quando Deus disse a Abraão que estava pensando em destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, Abraão ficou entristecido, ficou angustiado. Por quê? Eu acho que tem diversas razões. Primeiro, o sobrinho dele morava ali, né? Vocês sabem que Ló, o sobrinho dele, viajou com ele e toda a sua família para a terra prometida. Depois eles se separaram e Ló foi se estabelecer perto da cidade de Sodoma e Gomorra. Então tinha esse motivo, Ló morava ali. Segundo lugar, eu acho que tem a ver com o fato que Abraão havia arriscado sua vida a fim de ajudar essas cidades. Se você se lembra, algumas semanas atrás, essas cidades foram derrotadas pelos reis da Mesopotâmia, certo? Gênesis capítulo 14. E Abraão foi atrás desses reis, ele entrou em guerra contra eles
e conseguiu derrotá-los e trazer de volta prisioneiros, incluindo o seu sobrinho, e todos os despojos da guerra que eles haviam roubado. Mas, mesmo assim, com o sobrinho dele ali, mesmo com essa angústia por ele ter arriscado sua vida, a preocupação principal de Abraão aqui nesse trecho está centrada na justiça e no juízo de Deus. A gente vê isso claramente nas suas palavras. E onde é que estavam localizadas essas duas cidades? Para dar uma visão geral, nós temos aqui o Mar Salgado ou Mar Morto, que fica na região sul de Canaã, ou de Israel hoje. E logo na parte sul, beirando a parte aqui no sul do Mar Morto, nós encontramos as possíveis localizações de Sodoma e Gomorra. Nós não sabemos exatamente a localização, porque as duas cidades Deus destruiu por completo no capítulo 19 de Gênesis, certo? Aniquilou totalmente. As cidades deixaram de existir dali para frente. Então não há restos arqueológicos para demonstrar exatamente a localização das duas cidades. Agora, uma outra coisa muito interessante, se você se lembra da narrativa, na semana passada, 3 personagens apareceram a Abraão, e um deles nos parece que era o próprio Senhor, na maneira como Abraão respondeu e interagiu com eles. Ele chamou esse personagem de Senhor, e muitas vezes no Velho Testamento nós vamos encontrar revelações físicas de Deus, certo? Com Moisés, Deus apareceu na forma de uma sarça ardente. Em outros momentos ele vai aparecer na forma de uma nuvem em cima do tabernáculo, ou uma coluna de fogo. Então Deus por diversas vezes no Velho Testamento se revelou de forma física e visível às pessoas. Hoje nós temos a revelação por meio das Escrituras, e a revelação máxima foi na própria pessoa de Jesus Cristo, que foi a revelação máxima de Deus para a humanidade. Mas então nesses 3 personagens que apareceram a Abraão, interagiram com Abraão, o Senhor era um deles. E os outros 2 nós vamos ver no capítulo 19, vai dizer que eram anjos, certo? Eram 2 anjos e o Senhor. Alguns vão dizer que pensam que era Jesus antes de ser encarnado em algum momento. A gente não sabe por certo, mas é possível. Às vezes no Antigo Testamento tem a expressão o anjo do Senhor, que pode ser uma revelação pré-encarnação de Jesus. Nós não sabemos por certo, mas certeza que nós temos é que era o Senhor se revelando a Abraão. Aqueles 2, os anjos, eles vão sair. Versículo 16 aqui diz que quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma. Então, Deus já tinha conhecimento do que estava acontecendo ali em Sodoma e Gomorra. E até muito interessante, porque no trecho aqui, Deus vai dizer mais ou menos, vamos descer até ali para ver o que está acontecendo, para ver se realmente o negócio está tão ruim ali em Sodoma e Gomorra. Então tem muitas pessoas que vão ler um trecho como esse e dizer, Deus não é soberano, Ele não sabe de tudo, porque Ele teve que descer para ir até Sodoma e Gomorra para avaliar a situação, se era aquilo mesmo. Eu digo que isso é bobagem, certo? Deus já sabia, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, mas o que isso nos mostra é a maneira pessoal com que Deus se relaciona com o ser humano, certo? Nos mostra o lado pessoal de Deus ao descer e interagir e observar a situação do ser humano. Ele fez isso no caso de Abraão, ele até vai fazer isso no caso de 2 cidades que estavam vivendo em terrível perversidade. Os 2 anjos saem dali e vai ficar ali só o Senhor interagindo, porque diz que ainda na presença do Senhor, Deus vai falar com ele.
A preocupação de Abraão, novamente no versículo 25, era o caráter e a reputação de Deus. Por quê? Porque Deus disse que havia visto o clamor de Sodoma e Gomorra, duas cidades vizinhas, e o seu pecado era gravíssimo. Versículo 20. Seu pecado era gravíssimo. O capítulo 19 vai até nos mostrar o nível em que tinha chegado o pecado dessa cidade. Parece muito como os dias de hoje, para ser bem honesto. Ele diz, versículo 21, descerei, verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Então os dois homens partiram e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu ali na presença do Senhor. O terceiro personagem do capítulo anterior. Deus está ali interagindo face a face com Abraão. E a razão por isso é porque Abraão até então não tinha as escrituras como nós temos hoje. Deus se revelava dessa forma visível por muitas vezes, às vezes era de forma audível a profetas, mas é porque a sua palavra ainda não havia sido escrita. Era a maneira como que Deus se comunicava com seu povo. E aqui, Deus fala para Abraão que ele vai destruir a cidade. Versículo 25 novamente. Quero destacar aqui que duas vezes Abraão vai dizer a mesma coisa. Longe de ti. Longe de ti. O que significa longe de ti? Quer dizer, é uma expressão exagerada. Nem pensar o Senhor fazer algo dessa forma, porque iria ser contra o seu caráter. Então, longe de ti fazer tal coisa. Qual seria a tal coisa? Matar o justo com o ímpio. Novamente, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? A preocupação de Abraão estava justamente em cima dessas duas questões. A justiça e o juízo de Deus. Será que Deus vai condenar justos junto com os ímpios? Será que isso não violaria o caráter justo de Deus? Porque para Abraão, na mente limitada dele, era incompreensível que o Deus, o justo juiz, o Criador dos céus e da terra, iria destruir vidas inocentes junto com os culpados. Era incompreensível tal resposta por parte de Deus. E qual foi o plano de Deus? Nós encontramos rapidamente Abraão iniciando uma certa negociação com Deus, né? Não é uma barganha porque Abraão não ofereceu nada, mas foi uma negociação. A negociação começou mais ou menos assim. Primeiro ele pediu que Deus poupasse a cidade de Sodoma e Gomorra se ali encontrasse 50 justos. 50, certo? A gente pode pensar, 50 não é um número tão significante dentro de duas cidades, mas ele começou ali. E Deus disse, tudo bem, se eu encontrar 50 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão pensou duas vezes, ele falou, e 45? O Senhor ainda vai destruir a cidade se for apenas 45? E Deus disse, por 45 justos eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Aí ele continuou, e 40? Deus disse, não destruirei. E 30? Também não destruirei. E 20? E chega finalmente em 10. E Deus diz, se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, eu não destruirei a cidade. Com cada pedido, tem pessoas que vão pensar que Abraão estava demonstrando uma certa falta de fé, mas na verdade, eu acho que ele está demonstrando cada vez mais fé. Por quê? Porque a fé dele está num Deus justo, num Deus misericordioso, um Deus que pouparia uma cidade mesmo com poucos justos sendo encontrados ali. Agora, o final dessa história é triste. Nós nem vamos destacar essa história na história de Abraão. Porque no próximo capítulo o que nós descobrimos é que
em Sodoma e Gomorra não se encontraram nem 10 justos. E por causa disso, Deus destruiu a cidade. Mas Deus livrou Ló e sua família. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. E Deus fez isso porque Ele é um Deus misericordioso. Porque Deus muito bem poderia ter destruído a cidade era má. Ló escolheu se estabelecer ali naquele lugar. Deus poderia muito bem ter destruído toda aquela cidade. E isso nos leva a um questionamento tão atual quanto nos dias de Abraão. Quando acontece uma tragédia, por exemplo, um terremoto, onde milhares de pessoas morrem, milhares incluindo crianças até idosos, um dos questionamentos normais para o ser humano é se existe um Deus todo-poderoso, por que Ele permite a morte não apenas de adultos, mas até de crianças. E era esse o pensamento na mente de Abraão. Mas é um pensamento limitado porque vai começar de uma premissa errada. Vai partir da ideia de que existe alguém inocente ou alguém que é perfeitamente justo. O que nós vamos encontrar ao longo das Escrituras é um tema que vai se repetir por diversas vezes, que não há um justo, nem um justo sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que lemos em Romanos 3:23. Isaías 64, versículo 6 diz que todas as nossas obras de justiça são como um trapo imundo para Deus. Quer dizer o quê? Todo ser humano está danificado e manchado por causa do seu pecado. Ninguém é justo, ninguém é inocente. Diz que nós nascemos já condenados. Então é muito errado nós começarmos com esse ponto de vista. Como é que Deus pode destruir a vida de um inocente? A verdade é que não existe um sequer inocente. Nem mesmo aquele bebezinho que nós seguramos em nosso colo. Interessante isso. É difícil a gente engolir essa verdade. Mas a Bíblia nos diz que nós fomos concebidos em pecado. Quer dizer o quê? Quer dizer que a natureza pecaminosa passa a todo ser humano porque Adão, um dia, desobedeceu a Deus e a partir dali, todo ser humano passa a ser pecador. Mas o que nós encontramos também nessa história é que mesmo que não há um justo, nenhum sequer, Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus de graça e de compaixão. E Ele vai resgatar pessoas de acordo com a sua soberania e a sua perfeita escolha. Nós encontramos que até Abraão foi declarado justo. Não por conta própria, porque ele era pecador como você e eu, mas ele foi declarado justo baseado na sua fé em Deus. A justiça de Abraão é a nossa justiça, porque é pela fé que nós somos declarados justos, é pela fé que nós somos salvos, é pela fé na obra de Deus. Abraão não tinha todos os detalhes, ele não sabia que Jesus iria um dia morrer na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, ele não sabia isso, mas ele sabia o suficiente que Deus estava agindo, que Deus iria trazer bênção para todos os povos da terra, e ele confiou. Ele colocou a sua fé completa em Deus. E Deus o declarou como um homem justo. Então essa história tem um final feliz e um final triste. Tem os dois lados. Final feliz porque Deus demonstrou misericórdia e Ló, sua esposa e suas filhas conseguiram ser libertos dessa destruição, mas também tem um componente triste que você pode ler depois, que a esposa de Ló, ela ficou
ainda com uma parte de si ali atrás nas cidades. E diz quando eles fugiram, quando Deus os livrou, eles fugiram da cidade, diz que ela olhou para trás. E nisso a gente vê que ela não tinha largado aquela vida, não tinha largado e abandonado aquilo que estava acontecendo ali em Sodoma e Gomorra. E ela imediatamente se tornou uma coluna de sal. Interessante, né? Eu já ouvi gente brincar dizendo que o mar morto, o mar salgado ali é salgado por causa da coluna de sal da esposa de Ló. Mas não é verdade não, viu gente? Isso é bobagem, porque foi justo ali naquela região. Enfim, mas Deus ouviu o clamor de Abraão. E mesmo destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre caindo do céu, Deus demonstrou misericórdia, que até excedeu o pedido de Abraão, porque Deus livrou Ló e sua família, e Deus não precisava livrar ninguém, porque não havia um justo ali naquela cidade. Deixa eu concluir com o último ponto aqui do nosso esboço. Ao longo das Escrituras nós encontramos apelos sendo feitos à justiça de Deus, certo? Então, quando você pensa em apelar ou a discutir com Deus sobre algo que você não entende, um bom ponto de partida é discutir com Deus baseado no caráter de Deus, certo? Um bom ponto de partida é dizer, Senhor, por que o Senhor é justo? Porque o Senhor é um Deus reto, porque o Senhor é um Deus fiel. Eu não entendo por que isso está acontecendo, certo? Então, é um bom ponto de partida e nós vamos encontrar isso acontecendo por diversas vezes. Nós encontramos isso acontecendo no caso de Jó. Provavelmente o homem que mais sofreu na história da humanidade, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, mas um homem que sofreu terríveis perdas. Era um homem riquíssimo que sofreu a perda de todos os seus filhos, que morreram num desastre, sofreu a perda de servos, sofreu a perda dos seus bens materiais. E nós encontramos que ele era um homem que andava com Deus. Não era um homem que praticava a maldade, assim como o povo ali de Sodoma e Gomorra. E na história de Jó, Jó se dirigiu a Deus por diversas vezes ao longo do livro de Jó. E ele se dirigiu às vezes de forma intensa, vigorosa, porque ele queria saber o que Deus estava fazendo. Por que o Senhor me afligiu? Em Jó capítulo 7, capítulo 10, ele questiona por que Deus o havia afligido. No capítulo 9, ele chega até a acusar Deus de ter agido injustamente. Meio arriscado fazer isso, mas ele fez. Em todos os seus discursos, Jó continuou afirmando que ele era inocente. Senhor, qual foi o meu pecado? Revela o meu pecado. Eu não pratiquei maldade, eu não pratiquei pecado. E aqui no capítulo 27, nos versículos 2, também nos versículos 5 e 6, ele disse assim: tão certo como vive Deus que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, até morrer, nunca abrirei mão da minha integridade. À minha justiça me apegarei e não a largarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Estava dizendo, Senhor, qual foi o meu pecado por qual eu mereço tal castigo? Mas uma coisa que Deus vai revelar no final de Jó, do livro de Jó, Deus vai rebater todo o questionamento de Jó, dizendo mais ou menos o seguinte: onde tu estavas, Jó, quando eu criei os céus e a terra? Onde tu estavas, Jó, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? Onde tu estavas, Jó? E Jó teve que chegar à conclusão que Deus é soberano, ele sabe não somente o início da história, mas ele sabe o final da história. E em toda essa história, Deus tem um plano perfeito que inclui o nosso sofrimento, que inclui as lutas que nós enfrentamos nessa vida. E
nós podemos sim perguntar: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Eu não entendo. Qual foi o meu pecado? Eu confesso que eu fiz isso alguns meses atrás, quando eu estava no hospital, certo? Estava na UTI, situação grave com Covid. Eu não tinha celular, não tinha nada, então só tinha oração mesmo. Então era muita oração. E eu perguntei muitas vezes ao Senhor: Senhor, qual foi o meu pecado? Onde é que eu errei? O que é que o Senhor quer revelar na minha vida para me mostrar o que eu devo fazer? E eu cheguei à mesma conclusão que Jó chegou, que Deus é um Deus soberano e Ele faz o que quer, certo? Nem sempre nós vamos entender, mas o resultado deve sempre ser para a glória de Deus. Então, enquanto as palavras de Jó podem nos chocar e até parecer fortes, as coisas que ele falou estavam baseadas no seu conhecimento do caráter justo e reto de Deus, certo? Por diversas vezes ele vai apelar à justiça de Deus. E há alguns salmos que fazem a mesma coisa. Se você já teve o privilégio de ler os salmos, eu acho que os salmos foram feitos para as nossas lutas, né? Para os momentos baixos, mas tem salmos também para os momentos altos. Mas os salmos foram feitos para nos dar linguagem, para saber como orar nas circunstâncias difíceis dessa vida. E alguns dos salmos nós chamamos de salmos de lamento, salmos de angústia, de profunda tristeza. E em tais salmos, o que nós encontramos é pessoas questionando a Deus sobre sua justiça e sobre o seu juízo. Eu quero destacar um desses salmos, o Salmo 7. Se você puder abrir a sua Bíblia, lá no Salmo 7, nós já estamos quase terminando. Mas o Salmo 7 é um salmo de Davi. Um salmo de lamento. Mas se você tem uma Bíblia de estudo, talvez na sua Bíblia tem um título lá em cima. No meu título é Oração Pedindo Justiça. É o que diz na minha Bíblia, né? Não é, talvez você tenha uma Bíblia que diz outra coisa, mas escutem essas palavras. Senhor meu Deus, em Ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o meu inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios. Fortaleça o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Vou parar por aí. Nesse salmo, o salmista afirma sua inocência diante de Deus, até afirmando que se ele estivesse culpado, que Deus deveria castigá-lo. Como Abraão, Davi aqui reconhece Deus como justo juiz. E depois ele está confiante na sua inocência e integridade, que ele vai pedir que Deus o julgue para confirmar esse fato. Não sei se você já teve uma oração como essa. Senhor, eu estou angustiado, mas Senhor, sonda o meu coração
e revela se há algo dentro de mim que não te agrade. Julgue as minhas intenções, julgue o meu coração, ó Deus, para ver se eu sou inocente daquilo que o Senhor está me castigando. É um apelo, e é um apelo baseado no caráter de Deus. É um apelo parecido com o apelo de Abraão. Quando Abraão negociou com Deus, ele não fez essa negociação baseada em algo que ele tinha a oferecer. Eu já disse isso. Ele não disse, Senhor, se o Senhor poupar Sodoma e Gomorra, eu vou oferecer mais sacrifícios, eu vou frequentar mais cultos aos domingos, né? Tem muita gente que faz barganha com Deus dessa forma. Senhor, o negócio está difícil, mas se o Senhor me livrar nesse momento, pode crer, Senhor, que eu vou ser mais dedicado. Eu vou ser um servo mais dedicado ao Senhor. E Deus certamente, Ele balança sua cabeça, sabendo que nós somos imperfeitos e que nós vamos falhar nessa negociação. Não foi isso que Abraão fez. O que ele fez foi negociar com Deus baseado em quem Deus é. Certo? O apelo de Abraão estava baseado no caráter de Deus, sua justiça e o seu juízo. E ao fazer isso, Abraão estava reconhecendo o que é mais importante para Deus acima de qualquer outra coisa: a justiça e o juízo. Outras pessoas na Bíblia também focaram no caráter de Deus quando fizeram os seus apelos. Vocês se lembram quando Moisés desceu da montanha e encontrou o povo se rebelando e idolatrando um bezerro de ouro? Deus queria eliminar o povo instantaneamente. Mas em Êxodo capítulo 32, versículo 12, Moisés vai fazer um apelo. Senhor, não destrua o seu povo. E ele vai dizer por quê. Por que deixar que os egípcios digam: Ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra. Deixe de lado o furor da tua ira e mude de ideia quanto a este mal contra o teu povo. O que Moisés estava dizendo é: Senhor, como ficaria a sua reputação diante das outras nações se o Senhor livrar o seu povo da escravidão no Egito e ali no deserto matar todos? Como ficaria a sua reputação, ó Deus? O apelo de Moisés estava baseado na aliança que Deus havia feito com Abraão. Ele vai dizer isso no versículo 13 de Êxodo, capítulo 32. Ele fez o apelo baseado na aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. O ponto era esse: se o Senhor destruir o seu povo, o Senhor certamente estaria violando a sua promessa. E a sua reputação ficaria danificada perante as nações. Meus queridos, foi um apelo baseado no caráter de Deus. E Deus ama isso, porque isso é o que é mais importante para Ele: a justiça e o juízo. Se você pensa que Abraão foi muito atrevido, deixa eu só mostrar algumas vezes aqui no capítulo 18 de Gênesis, onde nós encontramos humildade demonstrada no seu apelo. No versículo 27 ele diz: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Ele disse: eu não sou ninguém, eu sou pó e cinza, eu estou me atrevendo a falar ao Senhor. A gente pode até imaginar Abraão prostrado diante do Senhor falando isso. Também no versículo 30 ele diz: não se ire o Senhor se eu continuar a falar. De novo no versículo 32, não se ira o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. O que eu quero enfatizar hoje à noite para você é o seguinte: não é errado nas suas orações questionar a Deus. Não é errado, porque nós não entendemos tudo. Nós temos uma mente limitada e por diversas vezes nós temos confusão, temos dúvidas, temos incertezas.
E a oração é um meio de apresentar essas coisas a Deus. Tem tanta gente com conceito distorcido sobre oração, pensando que a gente tem que sempre falar as palavras perfeitas, que a nossa oração tem que sempre ser certinha para que Deus nos ouça e nos aceite. Meus queridos, se há um lugar onde você pode encontrar uma perspectiva diferente, é nos Salmos. Pessoas que disseram vez após vez: Senhor, por que me abandonaste? Senhor, por que fizeste isso contra mim? Assim como Abraão, por que o Senhor destrói o inocente com o justo, ou com o ímpio? Em conclusão, eu quero destacar novamente a razão do chamado de Abraão, porque eu acho que em tudo que a gente ouviu hoje à noite, o mais importante é isso, é de buscar a justiça e o juízo de Deus, de andar conforme a vontade de Deus. Vocês com certeza já ouviram esse versículo, não? Mateus 6:33, no Sermão do Monte. Depois de Deus ter falado com o povo, as multidões ali sentado ao redor dele, ele falou sobre oração. E ele vai, até ali no Sermão do Monte, ele vai apresentar a oração que nós conhecemos como Pai Nosso, né? Quando vocês orarem, orem dessa forma: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Se a gente continuar mais à frente naquele trecho, no capítulo 6, versículo 33, Jesus vai dizer o seguinte: mas busquem em primeiro lugar, não em segundo, não em terceiro, não em quarto lugar, mas em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus está querendo que você entenda é a mesma coisa que Deus queria que Abraão entendesse: que nós devemos andar conforme a sua justiça e o seu juízo. Que no nosso proceder, as nossas vidas glorifiquem a Deus através da nossa obediência àquilo que Ele pede de nós. Então, em sua discussão com Deus, Abraão demonstrou que entendia o que era de fato importante para Deus. Nós podemos aprender muito com isso, porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos fazer isso tendo em mente o caráter de Deus. E sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A verdade é que Deus não se assusta com as nossas perguntas e os nossos questionamentos. Deus não fica surpreso que você tem dúvidas, sabia? Deus não vai ficar: eita, e agora o que eu vou fazer com fulano que não confia totalmente em mim? O que eu vou fazer agora? Não, Deus não depende da nossa fé perfeita. Deus não se assusta com as nossas incertezas. Na verdade Ele deseja ouvir as nossas angústias e as nossas lutas. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. Certo? Nós devemos apresentar tudo a Ele. As incertezas, as dúvidas, os questionamentos. Por quê? Porque por meio da oração, nós podemos experimentar maior confiança em Deus, ao saber que Ele entende as nossas ansiedades e Ele entende as nossas fraquezas. Deus pode nem sempre responder de forma favorável, como nós queremos ou como nós esperamos, certo? Porque Ele também, na oração do Pai Nosso, disse: seja feita a tua vontade na terra como no céu, certo? Quando nós pedimos, devemos pedir de acordo com a vontade de Deus, porque não é sempre o que nós queremos, mas é o que Ele vai fazer. Então Ele nem sempre vai agir como nós queremos ou esperamos, e nem sempre vamos entender sua graça, como sua graça e sua misericórdia agem em nossas vidas. Mas nós podemos ser encorajados ao entender que Ele vai trabalhar através das nossas vidas, que Ele vai fortalecer a nossa fé, assim como fez no caso de Abraão. E que ao andarmos com Ele e praticarmos a justiça e o juízo, que Ele vai ser glorificado e que o caráter de Cristo, na verdade, vai ser forjado em nossas vidas.
nós podemos confiar que o justo juiz dos céus e da terra vai agir em retidão. Mas nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Oremos. Senhor Deus, justo juiz dos céus e da terra. O Senhor é um Deus santo, um Deus perfeito. A tua justiça e o teu juízo tem sido demonstrado ao longo de toda a história, ó Deus. Nem sempre entendemos. Às vezes as nossas dúvidas são grandes, ó Deus, e nós confessamos que as nossas mentes e a nossa perspectiva limitada, ó Deus, muitas vezes nos impede de enxergar o plano maior que o Senhor está fazendo. Ó Deus, nos dê confiança, fortaleça a nossa fé, nos dê palavras até para saber como orar, ó Deus, nesses momentos. E, ó Deus, nos ajude a andar em justiça e juízo, para que as nossas vidas, ó Deus, sejam diferentes daqueles ao nosso redor. Ó Deus, nos santifique na verdade, nos faça a andarmos conforme a tua vontade perfeita, ó Deus, e que o mundo possa enxergar em nós, a igreja, algo de diferente, ó Deus, e que isso sirva para apontar as pessoas para Jesus Cristo. Ó Deus, use as nossas vidas como testemunhas vivas da tua obra de justiça. E que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém.